O ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou que os advogados de defesa dos réus pela tentativa de golpe de Estado, inclusive os do Bolsonaro, teriam tentado contato com a sua filha de 14 anos para tentar descobrir informações sobre o conteúdo da delação premiada. Será que isso é verdade? E se for, quais são as consequências? Vamos debater isso agora no plantão do Meteoro. Gente, limites, né? Limites. Vou trazer Sofia Labanca aqui na tela para contar essa história pra gente. Todo o desdobramento disso, inclusive possíveis consequências aí, Sofia. E isso pode vir a ter consequências perigosas, específicas, bonitinhas. Desculpa. Quem sabe do que ao que estou me referindo. Enfim, a gente tá falando daquela história do perfil que o Mauro Cid teria usado para falar sobre a delação que estava no nome da esposa dele, né? Aquele perfil lá, o Gabriela R702, que tá dando o que falar, né, Lúcio? A gente tá falando já há bastante tempo, porque se esse perfil ou não estava sendo usado pelo Mauro Cid, isso poderia levar à anulação da delação premiada, porque a delação premiada partia do pressuposto que o Cid não falasse sobre ela para os outros réus. E a acusação que está sendo feita é que ele teria usado esse perfil para falar sobre essa delação com os outros réus. A história foi se complicando mais, começaram a aparecer na imprensa prints das conversas desse perfil, o Mauro Cid mandando selfie através desse perfil e tudo mais. E daí essa história acabou se complicando mais ainda quando o Cid resolveu falar à Polícia Federal de que advogados de outros réus, mais especificamente do Jair Bolsonaro e do Marcelo Câmara, que foi assessor do Bolsonaro, teriam ido atrás da família do Mauro Cid para tentar fazer com que ele revelasse informações sobre a delação ou até mudasse a estratégia da defesa dele. E quem seriam esses advogados? Surgiram aí 3 nomes: o Eduardo Kunitz, que é do Marcelo Câmara, advogado Marcelo Câmara, e o Fábio Weingarten e o Paulo Cunha Bueno, que são advogados do Bolsonaro. Vamos lá para o UOL, que a gente vai ouvir um pouco mais de informação sobre como isso teria acontecido. Faz. Ele disse que esses 3 advogados buscaram a filha dele, menor, de 14 anos, numa tentativa ali de pressionar o Cid. Enfim, ele faz uma acusação grave, né, de uma espécie quase de aliciamento ali. A gente pode pegar um trecho do documento aqui para colocar como ele fala. Ele fala que o Kunz, por exemplo, foi um dos advogados que procurou a filha menor. O outro advogado, também, Fábio Weingarten, também fez intensa tentativa de falar com a família e com Mauro Cid através da filha. E aí, não bastasse as investidas sobre a filha e a esposa, a defesa desses corréus também tentaria ter buscado uma pressão ali da mãe de Cid. Então, o que queriam esses advogados dos corréus, como se coloca aqui no processo, né, Diego, ao pressionar tanto assim a família do Cid? E agora o Cid, o Moraes, pede para ouvir esses advogados, e a gente ainda tem, para fechar, Diego, algumas lacunas para responder. Cid usava ou não usava esse Instagram? Os advogados, sejam os do Bolsonaro ou dos outros corréus, usaram esse Instagram de forma legítima ou não? Aliciaram uma menor, né, de certa forma, pressionaram uma menor e a família do Cid contra a delação ou não? Esse é o novo capítulo da novela, Diego, que envolve aí uma questão que gera várias controvérsias, né? Olha, o ministro Alexandre de Moraes... Aí, era isso que era o importante. Então, você vê, realmente levanta uma série de questões. Agora, que tipo de consequência isso poderia ter, né? Se isso, de alguma forma, vier a ser comprovado. Daí o UOL lá também, eles entrevistaram um jurista, Marlon Reis, e ele disse que isso pode dar, inclusive, prisão preventiva. E como os advogados estão representando seus réus,
né, aos seus clientes, isso poderia levar à prisão preventiva, inclusive do Bolsonaro. Ih, rapaz. Vamos lá. Vou colocar na tela. Bom, se ficarem comprovadas essas novas denúncias aí do Mauro Cid, o que acontece, a previsão legal para isso no Código de Processo Penal é expressa: prisão preventiva. O que acontece é que no curso do processo, ninguém, a princípio, pode ser preso até o tal trânsito em julgado. Isso nós sabemos. É típico da nossa democracia. A questão é que existem proteções, cautelas processuais, para fazer com que o processo possa atingir o seu objetivo. Se o réu tenta fugir, por exemplo, é possível a prisão preventiva. Mas se ele, por qualquer meio, tenta interferir para atrapalhar, para atravancar, ou para produzir efeitos negativos na marcha do que se chama de instrução processual, que é a produção de provas, a consequência legal para isso é a prisão preventiva. Fica preso durante o processo para evitar que isso se concretize. Então, é preciso respeitar o processo. E o processo, ele não é indefeso. Existem mecanismos legais para a proteção do processo judicial. Então, se ficar comprovado o que foi dito por Mauro Cid, é possível, sim, que o Supremo aprecie um eventual pedido de prisão preventiva. É para isso que existe essa providência. Alguém que tenta interferir na marcha do processo, tenta interferir na instrução processual, pode ser detido. Agora, Aí tem um o detalhe Josias importante, faz a pergunta que porque todo o mundo Mauro queria Cid saber. disse que a abordagem aos seus familiares para tentar deter a delação foi feita por dois personagens, o advogado Paulo Costa Bueno e o ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que também é advogado e que atuava como advogado em nome dele. Né? O que eu lhe pergunto é, o Alexandre de Moraes mandou, inclusive, a Polícia Federal ouvir esses dois personagens. No caso de evoluirmos para uma prisão preventiva, a decretação ou o mandado de prisão alvejaria apenas esses personagens ou também o Bolsonaro, que é ou seria beneficiário de uma eventual obstrução. Nós estamos falando aqui de algo que já resultou na prisão do Braga Neto, foi preso preventivamente sob acusação de obstrução de justiça. Mais recentemente também foi em cana o coronel Marcelo Costa Câmara pela mesma razão. E quem tinha entrado em contato com o Mauro Cid não foi o coronel Marcelo Câmara, e sim o advogado dele. Mas o Alexandre de Moraes mandou prender o coronel. Pode-se obter aqui, a partir dessas revelações, a eventual prisão preventiva do Bolsonaro ou não? Para ele responder, a gente vai para o intervalo, mas ele responde isso no YouTube, canal do UOL no YouTube. A gente segue para lá. Vai lá. O senhor falou que cabe aí uma eventual prisão. Prisão de Bolsonaro, nesse caso? Exatamente, porque os advogados, o advogado, ele age em nome de. Você constitui um advogado para atuar em sua defesa num processo criminal, como no caso, ele vai praticar atos em seu nome. Você outorga um mandato. Essa pessoa age em seu nome em busca dos seus interesses. Aí, isso vale só para uma petição feita? Não, para qualquer ato praticado como advogado em favor daquele réu. Aí, ou seja, sim, isso pode resultar, pelo menos em teoria, em uma prisão preventiva do Bolsonaro. Já gostei. Vai resultar numa prisão preventiva do Bolsonaro? Aí a gente vai ter que esperar para ver. Quero ouvir a tua opinião, Lúcio. Você acha que sim ou não? Acho difícil. Acho que a notícia é muito animadora, mas acho muito difícil. No fim das contas, a gente vai ter que aguardar o processo completo aí pra gente ver o Bolsonaro preso, que acho que é uma questão de tempo, tá? Essa é uma opinião baseada aí no que a gente tem visto em relação ao processo, mas uma prisão preventiva hoje acho muito difícil, não só pela questão legal, que precisaria se comprovar tudo isso que está sendo dito, né, pelo Cid, mas também por uma questão política de impacto de uma prisão preventiva. Acho muito difícil, Sofia. Eu admito que eu também, vamos e convenhamos, Bolsonaro eu ouso dizer que já fez pior, tipo, fugir para uma embaixada. Exato.
E isso não rendeu sequer uma tornozeleira eletrônica, então... Pois é. Então é muito difícil, né? Mas vamos esperar, porque tem todo o processo legal. Mais alguma informação, Sofia, sobre esse caso? Não. É isso. Então eu gostaria de pedir a ajuda da Sofia, porque a gente tem um convite para você que está nos assistindo. A gente tem um novo vídeo do Meteoro Telescópio. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar enquanto a gente fala. De quem que é esse roteiro, Sofia? Seu roteiro? É meu roteiro, esse aí. Então conta pra gente, aproveitando que já tem a autora do roteiro aqui, conta pra gente o que a gente fala nesse vídeo apresentado pela doutora Ana Lesnovski e editado pelo querido Pupedita. A gente fala aí sobre a Petrobras, sobre como a Petrobras está sendo usada para gerar aí benefícios para muito poucos em detrimento de todo o Brasil, porque a Petrobras, que poderia estar fazendo grandes investimentos aí em tecnologia, no seu crescimento, que ajuda a puxar a industrialização do Brasil, acaba que está sendo usada só para gerar lucro para um pequeno número de acionistas, a maioria deles não brasileiros, como aquele gráfico que estava na tela mostrava, e aí sendo privatizada em pedaços para gerar lucro para os novos donos privados. Boa, então já está disponível, tá? Então você já terminando esse vídeo já pode ir lá assistir ao novo Meteoro Telescópio e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço.